Uma corrida de sobrevivência, Nelson Piquet ressurge no campeonato e começam as suspeitas em relação a Tyrrell. O GP de Detroit de 1984 é o nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje contando a história do GP de Detroit de 1984, que foi disputado no dia 24 de junho. E já vou começar falando o grid de largada com Nelson Piquet conquistando mais uma pole position. Ao seu lado, na primeira fila, Alain Prost em segundo. Segunda fila, Nigel Mansell em terceiro e Michele Alboreto em quarto. Terceira fila, Hélio De Angelis em quinto e Derek Warwick em sexto. Ayrton Senna larga na sétima posição, sua melhor posição de largada até o momento. Mas na largada da prova, Nigel Mansell ele tenta passar entre o Piquet e o Alboreto e causa um acidente que sobrou para o Nelson Piquet, depois bateu o Mark Surer, o Ayrton Senna também bateu ali na sobra do acidente, o Michele Alboreto, e todos esses pilotos, com exceção do Surer, pegaram os carros reservas, né? A corrida foi interrompida, foi dada bandeira vermelha, e os pilotos pegaram um carro reserva para fazer uma segunda largada. E na segunda largada, Nelson Piquet larga bem e se mantém na frente. Aí eles largam, Ayrton largou muito mal. Ayrton Senna largou muito mal, mas Nelson Piquet segue firme na ponta. Ayrton patinou na hora da largada, ficou para trás, mas Piquet, que não largara bem na primeira vez, largou forte e assumiu a ponta. E no começo da corrida, muitos carros já abandonando. Com 3 voltas completadas, nós já tínhamos 6 abandonos na prova. E a corrida começa com pouca movimentação, ou pelo menos, falando apenas do que é mostrado na transmissão, né? Naquela época não se mostrava muita coisa na transmissão, só mostrava ali os ponteiros, mas o Piquet vai abrindo vantagem e o Mansell, que é o terceiro colocado, vai tentando pressionar o Alain Prost pela segunda posição. Até que na volta 10, o Mansell passa o Prost e assume a segunda posição. Você é capaz de arrumar um jeito de tirar o Prost da corrida. Aí vem Mansell, fechou a porta Prost, prensou o Mansell no guarda-reio. Insiste Mansell, o Prost desiste da briga. O Prost sentiu. Se ele tentasse evitar a ultrapassagem do Mansell, o Mansell saía com ele, guarda-reio, muro de concreto, tudo para fora do circuito. Com 11 voltas a classificação é Piquet em primeiro, Mansell em segundo, Prost em terceiro, Warwick em quarto, Alboreto em quinto e Ed Sheever em sexto. Ayrton Senna vinha na 10ª posição, segurando uma fila de carros, e nessa fila o Stefan Beloff faz uma bela ultrapassagem sobre o Thierry Boutsen e assume a 11ª posição. E lá na frente o Nigel Mansell vai chegando no Nelson Piquet e o Galvão usa uma de suas clássicas frases. Aí o Mansell chegando definitivamente em cima de Nelson Piquet. Chegar é uma coisa, passar nessa pista é outra. Na volta 13, o Patrese tem um furo de pneu em sua Alfa Romeo e o Reginaldo Leme explica aí o uso de uma das bandeiras de sinalização. Você sabia sobre essa bandeira? A bandeira branca é para avisar que tem um carro dentro na pista, que é o caso do Ricardo Patrese, agora dentro do túnel. Falando em bandeira, ó, tem um vídeo aqui que eu fiz no canal só falando das bandeiras de sinalização da Fórmula 1. Quem quiser assistir, é só clicar no card aqui em cima. Na volta 15, o Alain Prost cai de terceiro para sexto, mas a transmissão não mostrou o que aconteceu com o francês e ele acaba indo para os boxes 2 voltas depois e retorna na 13ª posição. Na volta 21, primeiro o De Cesaris bate no muro e sai andando com o carro todo desalinhado e o Senna também bate e abandona a prova. Repare a dificuldade que ele tem para levar o seu carro na pista. E aí Ayrton Senna saiu da pista, foi aos pneus, sentindo um pouco a perna direita, Ayrton Senna. Mas vai saindo bem do carro. Apenas a desaceleração, choque ali com a perna direita, ele sai com o volante na mão, vai se preocupando em tirar o capacete. E na mesma volta, o Ed Sheever, que era o terceiro colocado, também abandona. E após 22 voltas, a classificação é a seguinte: Piquet em primeiro, Mansell em segundo, Alboreto em terceiro, De Angelis em quarto, Boutsen em quinto e Rosberg em sexto. O Mansell, que chegou a ficar colado no Piquet na briga pela liderança, foi perdendo rendimento até que abandonou a prova na volta 27 com problemas no câmbio.
E o Reginaldo Leme, então, faz um pequeno resumo sobre a carreira do Mansell até então. Mais uma vez, mais um abandono de Nigel Mansell, um piloto que, sem dúvida nenhuma, conseguiu bastante progresso na Fórmula 1, tem se destacado bastante nos treinos esse ano como um piloto muito rápido, mas não termina uma corrida. Mansell tem 31 anos de idade, é um piloto realmente rápido, é um piloto que entrou na Lotus por ser inglês, não era nenhum destaque, nenhum dos grandes destaques da Fórmula 3 na época em que ele foi chamado para pilotar um carro Lotus, mas progrediu bastante. Na volta 33, o Stefan Beloff, que era o sexto colocado, bate e abandona a prova. Na mesma volta, o Felipe Alliot também bate, e o pessoal do resgate entra na pista para empurrar o carro, com a corrida rolando, os carros passando ali muito perto. O carro ficou, eles acabaram deixando o carro na pista ali, ficou por ali mesmo, e tinha um carinha ali fazendo sinal para os carros ali, para desviar do carro, uma coisa assim totalmente impensável, né, para os dias de hoje. Segurança zero. E com metade da corrida, restam apenas 11 carros, e o Galvão e o Reginaldo Leme falam da reclamação dos pilotos e das equipes em relação ao circuito de Detroit. As equipes, os projetistas, os mecânicos, os pilotos, é uma reclamação total quanto às condições dessa pista aqui em Detroit. O Ayrton Senna chegou a dizer na sexta-feira que desde o seu tempo de kart, o pior circuito que ele andou em toda a sua vida. Porque é estreito, não tem a mínima área de escape, as curvas não dizem respeito à Fórmula 1, as condições da pista e as condições do asfalto, muito irregulares, cheios de buracos, que preocupam os pilotos. E o Piquet dizia também que em determinados momentos, quando você acelera e transfere a potência para o chão, está dentro do buraco, passando por sobre um bueiro, e isso praticamente joga o carro de lado na pista. E o Alain Prost, tentando recuperar algumas posições, ele dá uma bela de uma rodada, mas ele se recupera e volta para a corrida. Na volta 47, o Rosberg abandona a prova e acontece até uma cena engraçada, né? Porque o seu carro ele para o carro e vai um pessoal ali, né, dos marshals ali, com extintor, e ele joga o extintor ali nas partes quentes do carro, daí, né, o tiozinho ali joga o extintor e volta, né, ali pro seu posto, e aí o Rosberg faz sinal para ele voltar, e o tiozinho pega no braço do Rosberg, assim, meio que oferecendo esse extintor, falando assim, quer saber? Faz melhor então, né? Faz você então, já que você está reclamando aqui do meu trabalho. E o Alboreto também abandona a prova na volta 49 e com isso apenas 6 carros estão na pista, restando 15 voltas para acabar a corrida. Mas mesmo com 6 carros ainda tem disputa na pista e Martin Brundle faz a ultrapassagem sobre Hélio De Angelis e assume a segunda posição. A única coisa que pode prejudicá-lo agora é a falta de experiência na Fórmula 1, se ele se afobar. Colocou por fora, ficou difícil, saiu à frente, assume a segunda posição, Martin Brundle. E assim como aconteceu no Canadá, em Detroit também começou a ter problemas de sinal na transmissão, né? Então a transmissão não recebia mais as imagens da prova, apenas o áudio. E faltando 2 voltas para o final, acho que eles viram que não ia mais voltar, né, a receber as imagens, o Galvão simplesmente encerra a transmissão da Globo, falando, voltamos com a programação normal, faltam 2 voltas e continuamos com a nossa programação normal, ou seja, não mostraram a bandeirada para o Nelson Piquet. O Piquet, que chegou a ter 19 segundos de vantagem sobre o Martin Brundle, no final ele foi ali segurando o ritmo, e o Brundle terminou na segunda posição com menos de 1 segundo atrás do Nelson Piquet, e repetindo, a bandeirada do Piquet não foi mostrada pela TV. Depois de 63 voltas, Nelson Piquet foi o vencedor da prova, segundo Martin Brundle, apenas 8 décimos atrás de Piquet, terceiro Hélio De Angelis, 32 segundos, quarto Theo Fabi, 1 minuto e 26 segundos, quinto Alain Prost, com 1 minuto e 55 segundos atrás, e em sexto Jacques Laffite, 1 volta atrás. Esses foram apenas os 6 carros que chegaram no final da corrida. Campeonato de pilotos, depois de 8 etapas, Alain Prost líder, 34 pontos e meio, Lauda em segundo, 24, De Angelis em terceiro, 19,5, Piquet em quarto com 18 e Arnoux em quinto com 16,5. Campeonato de construtores, McLaren líder, 58 pontos e meio, Ferrari em segundo, 24,5, o mesmo número de pontos da Lotus, Brabham em quarto com 21 e Renault em quinto com 20 pontos. Bom, e depois dessa corrida, né, esse bom desempenho da Tyrrell, o carro da Tyrrell foi examinado, lembrando que a Tyrrell ela era a única equipe que tinha motores que não eram motores turbo,
E eles tinham autorização para, às vezes, correr abaixo do peso mínimo e durante a corrida abastecer os galões de água ali para terminar a corrida no peso mínimo. Então, depois da corrida, o carro foi inspecionado e o peso estava tudo ok. Eles estavam até 16 quilos acima do peso mínimo, tudo ok. Mas aí a FIA, né, a FISA no caso, pediu para avaliar ali os tanques, né, os reservatórios de água, e aí eles viram que a cor da água estava meio estranha, né, que estava meio, digamos assim, meio cor castanha. E aí eles começaram a pedir para analisar e descobriram que tinha algumas bolinhas de chumbo ali no carro da Tyrrell. Então, a FISA solicitou algumas amostras desse líquido para fazer análises mais precisas. Então, nessa corrida, foi depois dessa corrida que o caso da Tyrrell começou a criar, né? Foi criado o caso aí da Tyrrell, que geraria aí a desclassificação da equipe nas corridas mais além, mas a gente vai falar disso conforme as coisas forem acontecendo ao longo da temporada. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um GP, o GP de Detroit de 1984, voltamos a qualquer momento aí com a próxima corrida, o GP de Dallas. Olha só, né, na época, né, a Fórmula 1 fez uma corrida no Canadá e 2 corridas nos Estados Unidos seguidas, né, que seguia ali um calendário geográfico. Ó, fica a dica para voltarem a fazer isso de novo aí na Fórmula 1 atual. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.